Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal. Mas precisei tirar umas férias aí, né? Faz um tempinho para assistir a Copa do Mundo. Aliás, que é tema de hoje. O caminho da nossa campeã Espanha, que domingo foi campeã em cima da Argentina, né? Então vamos ver todo o retrospectivo que a campeã teve que passar. Então já deixa seu like, já se inscreve aí, tá? A Espanha começou a primeira rodada, né? Enfrentando o time que foi a surpresa da Copa, né? Cabo Verde. Aí foi um jogo. Espanha atacava, Cabo Verde defendia, né? Mas um ótimo jogo da defesa de Cabo Verde que propôs a fazer era defender, defendeu bem, tanto não tomou gol, foi um jogo de 0-0, né? Mas lógico, a Espanha predominando, né? O que já era esperado. Mas uma bela atuação, acho que arrisco dizer que foi o melhor jogo do Vozinha nessa Copa, né? Entre todos os jogos ele jogou bem, mas foi o melhor jogo do Vozinha, catou muito. E hoje o Vozinha apareceu para o mundo, né? Mas também entre jogadores da Espanha, o Pedri jogou muito bem, o Rodri, né? Jogou muito bem, mas a Espanha não conseguiu fazer o gol. E o jogo que Cabo Verde quis propor, conseguiu propor muito bem, né? Com o melhor da partida, não podia ser outro, né? O Vozinha, lógico, né? Já na segunda rodada, a Espanha enfrentou a Arábia Saudita. Espanha que veio com um empate, como a gente disse, para Cabo Verde e as pessoas estavam meio desconfiando, né? Que, lógico, Cabo Verde jogou bem no jogo que propôs, mas é a Espanha, né? Empatar com Cabo Verde, né? E depois Cabo Verde fez isso com a Argentina também, com o Uruguai, mas, né? Estavam desconfiando. Aí pega a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um time traiçoeiro, ganhou da Argentina ano passado, não, Copa passada, né? Mas o jogo foi praticamente também só ataque da Espanha, bola só com a Espanha. A Espanha chegou, marcou os gols, né? Marcou um, dois, três, quatro. Marcou quatro gols. O primeiro gol saiu aos 10 minutos de Lamine Yamal, né? Com cruzamento na cara do gol, o Lamine Yamal fez o gol. Aí o Erzalba fez gol aos 21 e aos 24, rapidão. Acabou o primeiro tempo e o segundo tempo teve mais um gol contra, né? O goleiro defendeu, bateu no zagueiro, foi pro gol e foi gol. Aí teve outro gol, se eu não me engano, do Ferran Torres, que foi anulado. Deixa eu conferir, acho que foi do Ferran Torres, com certeza. É, isso, foi dele. Sendo anulado, né? Com o melhor dessa partida sendo o Oyarzabal, né? Marcou dois gols e foi o principal jogador da Espanha nesse jogo, né? Com posse de bola, 67% para a Espanha e 33% para a Arábia Saudita. Aí, grandes chances. A Arábia Saudita teve zero e a Espanha teve cinco. Finalizações 22 da Espanha a 3 da Arábia Saudita, né? Então, foi um jogo muito predominante da Espanha, né? Conseguindo 3 pontos. Segunda rodada e a Espanha, ela agora pegou o Uruguai, enfrentou o Uruguai com uma expectativa bem alta da Espanha ganhar. Uruguai também estava muito mal, já vem mal faz um tempo, já não é de hoje. Já eles tinham se revoltado com o técnico Bielsa e também com a pressão de serem eliminados, não conseguirem passar, pois estavam com 2 pontos e precisavam o empate e talvez até com o empate não passariam, né, em lugar, perdão.
em terceiro lugar. Ou a vitória, o empate ou a vitória, no mínimo. Mas aí um jogo muito retrucado, né? Mais batido que disputado. Só que aí, aos 42, no fim do primeiro tempo, Alex Baena chuta pro gol no início da grande área e o Muslera faz uma frangadaça muito feia. Tanto que acho que foi o Bielsa, né? Não sei nem se ele comandava lá dentro. Tanto que ele já foi demitido. Mas enfim, para o segundo tempo trocaram o Muslera e colocaram o Rocher. Mas também não adiantou muita coisa, né? Com a Espanha também não jogando seus melhores jogos, né? Arrisco a dizer, não foi mal, tá, a Espanha, mas arrisco a dizer que não foi o jogo que a Espanha jogou pior, né? Com o Uruguai criando algumas chances lá, mas um jogo, como eu disse, muito retruncado. E com o Canóbio aos 95 levando o cartão vermelho, né? Foi bem brigado. E o melhor da partida foi o Alex Baena, né? Com uma partida não tão bonita, mas como ele marcou o gol no frango do Muslera, mas marcou o gol, então foi eleito o melhor da partida. 16 avos, né? Começava o mata-mata, Espanha pega quem? A Áustria. O adversário não tão difícil, né, como poderia ser, mas um bom adversário. É louco pensar que a Áustria, se eu não me engano, era do grupo da Argentina. Se eu não me engano, passou de melhor terceiro. Mas vamos supor que a Argélia passa em primeiro, a Áustria em segundo e a Argentina em terceiro. Poderíamos ter a final nos 16 avos, né? Mas então o jogo também predominância da Espanha, né? Com o Cucurella, Pedro Porro, o Baena, né, que deu assistência, e o Oyarzabal jogando muito bem, né? Também outro jogo com predominância da Espanha, mais um jogo, a Áustria não jogou bem, não soube se defender e trabalhar a bola, mas aos 65 o Pedro Porro marca gol, aos 66 o Pedro Porro faz gol, aos aos 36 antes, né, no primeiro tempo, o Oyarzabal já tinha feito um gol. E aos 89, o Oyarzabal marcou mais um gol. O Oyarzabal de novo marcando mais dois gols, sendo decisivo para a Espanha, né? Aí o melhor da partida, né, foi o Lamine Yamal, que jogou como titular e foi substituído aos, se eu não me engano, aos 85, sabe? Aos 85. Eu acho que deveria ser o Boiarzalba, né? Mas, quem sou eu? Mas então, mas o prêmio foi entregado ao Lamine Yamal. Já a posse de bola ficou 64% da Espanha e 36% da Espanha, com 23 finalizações da Espanha e 5 finalizações da Áustria, né? Já podemos ver que essa Espanha é um time que controla muito a bola e finaliza bastante. Em oitavas de final. Agora começa, né? Pegando Portugal. A seleção de Portugal não vinha tão bem, passou em segundo, mas continuava sendo a seleção de Portugal com grandes nomes: Nuno Mendes, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Cristiano Ronaldo. E é uma seleção que sabe jogar em conjunto, né? Mas aí o jogo já foi um pouco mais difícil, né? A primeira seleção grande que a Espanha pegou, mas o jogo ficou mais difícil com Portugal começando com a bola, a Espanha no início conseguiu atacar também, aí Portugal, a Espanha, aí ia para a Espanha de novo,
Aí Portugal no finzinho do primeiro tempo. Aí o segundo tempo, o início foi mais disputado quando voltou, mas lá para os 60 minutos já foi mais de predominância da Espanha até o fim. Então, com passando entre linhas, né? Merino, que tinha entrado aos 85, né, com assistência de Ferran Torres, com um bom passe do Ferran Torres, conseguiu marcar um gol e levar a Espanha para as quartas de final, né? Conseguiu marcar esse gol que foi decisivo, né? Sendo decisivo, né? A primeira vez e veremos mais outra vez o Merino sendo decisivo. Mas as estatísticas, a posse de bola ficou bem disputado, 45 para a Espanha, primeiro jogo na Copa, esse foi o primeiro jogo. Se eu não me engano, eu acho, posso estar me enganando, que foi o único que a Espanha teve menos posse de bola. 45% para a Espanha e 55% deu posse de bola para Portugal. As grandes chances, uma para a Espanha, foi a única, e 3 para Portugal. Finalizações, 10 para a Espanha e 15 para Portugal. Outro jogo que a Espanha acabou finalizando um pouco menos, né? Do que o comum. Já vinha finalizando quase todas as partidas 20, 23, 22, né? Por aí. Mas Portugal conseguiu dar um jeito na Espanha, mas não foi o suficiente para a Espanha ser eliminada e Portugal passar. E o melhor jogo foi o meio-campista Rodri, né? Com uma precisão nos passes de 90% neste jogo, né? Uma precisão muito grande, né? Rodri, que jogou essa Copa muito bem. Quartas de final, Espanha e Bélgica. Bélgica que vinha com um time lá, não vinha com muitas expectativas, mas conseguiu indo passando dos adversários. Nas oitavas passou dos Estados Unidos, que estavam bem. E como os Estados Unidos, né, teve uma ajuda do Trump lá, mas enfim, mas a Bélgica vinha bem, né, não é nenhuma gigante, mas vinha jogando bem. Então esse jogo também foi um jogo batalhado e com batalhado, né, que eu quero dizer brigado, mas com predominância da Espanha, né, com o jogo terminando 2-1. Aos 30, o Fabian Ruiz faz um ótimo gol. Aí aos 41 no primeiro tempo também, o De Ketelare, né, que vinha fazendo bastante gols, tinha já feito 2 gols, né, contra os Estados Unidos na partida anterior, marcou um gol. Só que aos 88, Merino, ele de novo, faz o gol e decide, né? Então, Merino mais uma vez sendo decisivo, né, nesse time e conseguindo marcar o gol para a felicidade dos espanhóis. Aí, após de bola, 68% para a Espanha e 32% para a Bélgica. Grandes chances, 2 para a Espanha e 1 para a Bélgica. As finalizações foram 17 para a Espanha, né? Várias finalizações, e 5 para a Bélgica, né? Então, nós podemos ver que a Bélgica, ela lutou, mas a Espanha conseguiu passar e predominou no jogo, né? E o melhor da partida foi dado ao Lamine Yamal, né? Mesmo não fazendo gol. Aí, semifinal. A Espanha pega a França. A França era, posso falar, a grande favorita com o timaço, né? Espanha vendo o que vai fazer para conseguir parar aquele ataque. Mas esse foi um jogo que a França não jogou muito bem, né? Conseguiu até controlar algumas vezes a bola, mas não não deu em nada, né? Mas enfim, aos 22 minutos, o Digne
a Yamal, né? Vem, lançam pro Yamal e o Yamal vai para cima, né? Então, o dinheiro que perde o tempo da bola e para tirar ela da área foi chutar, acaba chutando o Yamal com um pênalti muito besta e Yamal, né? Acaba cavando um pênalti. Foi pênalti, tá? Mas Yamal deu uma forçada a mais, eu acho, na minha opinião. Mas aí o Yarzaba bateu e fez, né? Mais uma vez fazendo um gol. E aos 58, né, com uma linda jogada da Espanha, Pedro Porro conseguiu atacar o espaço no meio, né? Ele que já tinha feito isso, esqueci agora, mas ele, o primeiro gol dele, e consegue chutar bem por cima do goleiro e marcar o gol 2-0 Espanha e fim de jogo, né? Mas as estatísticas foram: a posse de bola ficou 49% para Espanha e 51% para a França, né? Como eu disse, a França conseguiu controlar, mas não conseguiu criar. Como, ó, aqui, grandes chances: zero da França e 3 para a Espanha. Mas mesmo com as finalizações, 10 para França e 10 para a Espanha, né? Com um empate nas finalizações. Aí, né, faltava um jogo para ser campeão e chega na final. Ah, perdão, voltando rapidão, calma aí. O melhor da partida foi o Pedro Porro, tá? Espanha chega na final, né? E pega quem? Argentina. Um time que, na minha opinião, jogou bola só contra a Inglaterra, né? Que contra os times fracos, Suíça, Egito, Cabo Verde, sofreu mais do que, sei lá, mas sofreu muito, 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 né? E eu acho que o Egito merecia ter ganhado com, né, às vezes roubo da FIFA, né? A FIFA ajudando, mas a Argentina chegou, né? Mais uma vez e a gente torcendo para a gente não ser campeã. Mas aí o jogo inteiro Espanha, 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 só dava Espanha, Espanha, Espanha. A Argentina não conseguia fazer nada, 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 nada. Né? Com o Rodri jogando muito bem, o Barsi sendo muito maduro nas suas defesas, nos seus desarmes. O, o meio da Espanha conseguiu controlar o meio de campo, conseguiu controlar o Messi, né? Conseguiu que ele não fizesse gol, com as laterais também sendo muito boas. E o ataque sempre chegando, criando grandes chances, mas pecando na hora de finalizar, com Emiliano Martins sendo muito bem e catando, né? Acho que o Emiliano Martins foi o único que jogou na Argentina, né? Tanto que quando empatou 0-0 foi para a prorrogação, tanto que quando chegou a prorrogação havia 20 chutes, 20 finalizações, né, para Espanha e zero finalizações para a Argentina. Ah, mas não, mas finalizações no gol, você fala? Não, finalizações em geral, não tinha chutado nenhuma vez. E isso só tinha acontecido mais duas vezes em 90 minutos. Costa Rica, em 2022, contra a Espanha, tomou 7-0, né? E Costa Rica contra o Brasil também na fase de grupos, em 2014, né? Com a Argentina, que é o atual campeão, se igualando com isso, eu acho uma vergonha, pô, né? Mas, enfim, né? Aí a Espanha continuou jogando, continuou, até que acaba o primeiro tempo da prorrogação. Chega ao segundo tempo, 106, Nico Williams vira de costas, olha pro Ferran Torres, dá o cabeceio certinho, viam três marcando o Merino e o Ferran Torres livre, bateu pro gol. E gol da Espanha, até que enfim, né? Pô. A Espanha também
parou de jogar, né? Parou não, mas ficou mais defensiva. A Argentina veio, teve uma chance com o Simeone, né? Mas não deu em nada. Tá bem. E Espanha campeã do mundo. Com as estatísticas sendo posse de bola 65% para a Espanha e 35% para a Argentina. As grandes chances 4 para a Espanha e 0 para a Argentina. Finalizações no fim do jogo 20 para a Espanha e 2 para a Argentina. É. Mas o melhor jogador foi o Ferran Torres, né? Fez o gol da vitória. E depois foram premiados de melhor goleiro Nai Simon, da Espanha. Melhor jovem, o zagueiro Cubarsi, da Espanha. E melhor jogador da Copa, o Rodri. Aproveitando aqui para falar, acho que o melhor goleiro merecia ter sido o Vozinha. Ah, mas caiu nas oitavas, não, nos 16 avos para a Argentina. Mas o que o Vozinha catou foi brincadeira, mano. É por causa dele que a Cabo Verde conseguiu se classificar, né? Pra caramba, né? Mudou uma história de uma nação. E melhor jovem, acho que foi certo com o Barci. Tinha outras opções, né? O Manzambi da Suíça jogou muito, muito bem, né? Mas teve uns problemas com lesões no início lá. Mas enfim. E também teve o Yamal, né? Mas o Yamal jogou a Copa, não tá 100%, né? O que a gente sabe. Jogou, mas também poderia ter jogado mais, né? Mas enfim, foi campeão, né? Já não tem nada que reclamar. Mas o prêmio de melhor jogador devia ser ao Cubarsi mesmo. E de melhor jogador, Rodri foi, acho que o melhor da Espanha, mas melhor jogador acho que devia ser o Mbappé. Conseguiu quebrar recordes de mais gols na Copa do Mundo, sendo o artilheiro, né, com 10 gols, e marcando seu 22º gol também na história das Copas, sendo o maior artilheiro da história das Copas, passando o Klose e o Messi.